Bom dia, né? A nossa equipe é a Cláudia, Francine, o Jean e eu. Tá? Nós vamos... Eu amo Salva. Pode ir passando, pode ir passando. Nós vamos falar um pouquinho do aquecimento global e dentro do aquecimento global o nosso foco principal é o efeito estufa e o CO2. Tá? Aqui a gente vai começar a falar, né, que o aquecimento global é uma consequência das alterações climáticas, tá, que ocorrem em todo o planeta. Várias pesquisas, né, confirmam que houve o aumento da temperatura. Isso ocorre também porque foi constatado o aumento da temperatura dos oceanos, tá, e da parte que mais próxima da Terra, tá, da parte que envolve a Terra, né, da estratosfera, que também tem a temperatura elevada, tá? As causas do aquecimento global são estudadas por vários cientistas, isso já há bastante tempo, né? Desde os meados do século XIX, onde começaram a ter índices de aumento da temperatura do planeta, tá? E tem uma parcela dessa comunidade científica que eles impõem que esse fenômeno é um fenômeno natural, tá? Que isso ocorre, tá, naturalmente. Afirmando que o planeta está numa etapa de mudança da era glacial, tá, para a era, e estamos na era interglacial e vamos para uma nova era glacial. Tá? Eu não sei se vocês lembram daquele filme que passou, que de uma hora para outra o planeta, eu acho que é o dia seguinte, né, se eu não me engano o nome do filme, uma hora para outra aconteceu um monte de fenômenos e o que aconteceu? Teve uma parte do planeta que ficou completamente congelada, né? Muitos cientistas acreditam que isso vai ocorrer novamente, né? Nós estamos agora nessa era interglacial, né, onde tem o aumento da temperatura para irmos novamente para uma próxima era glacial, tá? Pode passar. As principais atribuições para o aquecimento global estão relacionadas diretamente com a atividade humana, tá? Essa atividade indica o quê? Que há aumento do aquecimento e em foco disso o aumento do efeito estufa. Tá? Depois nós falaremos também um pouquinho do efeito estufa, né? E esse aumento tem ocasionado por quê? A queima dos combustíveis, né? Combustíveis fósseis, como petróleo, carvão, gás mineral. Isso, o homem está fazendo isso, né? Por isso que tem interferência direta e interferência humana. E a queima dessas substâncias produz gases como dióxido de carbono, que nós vamos falar também, o metano, o óxido nitroso. E esses gases, eles retêm, né? Eles formam como uma barreira ao redor do planeta, tá? E eles retêm as radiações solares. Eles são como um vidro de uma estufa, tá? Esse procedimento causa o aumento da temperatura. Então, como ela falou ali desse efeito estufa, né? Essa liberação então do CO2 e dos outros gases, ali, inclusive o metano, em vários locais do mundo a gente encontra aqueles lixões a céu aberto, libera gases como metano, e isso vai para a atmosfera, então faz aumentar essa camada que protege a Terra, né? E como é que funciona o efeito estufa? Então, o Sol... Então, o efeito estufa ele é causado pelos gases estufa, no caso, os gases como o dióxido de carbono, vapor da água, o metano, entre diversos, que impede o calor solar absorvido pela superfície terrestre e que se escapa para o espaço. Isso acontece visto que as radiações solares do espectro do visível cruzam a atmosfera e são absorvidas pela superfície do globo. E este calor, em seguida, ele é remetido para o espaço, em forma de radiações infravermelhas, que são parcialmente absorvidas pelos gases da estufa, aprisionando a energia do calor. No entanto, as atividades humanas, em especial a queima dos combustíveis, que isso tem aumentado substancialmente esse efeito, levando ao aquecimento global. O principal poluente é o automóvel, que contribui ao aumento na camada do ozônio O3. Esse efeito, além de provocar a longo prazo efeitos ainda não muito bem conhecidos em todo o planeta, altera a distribuição das doenças infecciosas, como a malária e provoca danos respiratórios. O efeito é importante para a vida, só que o aumento dele é que está favorecendo.
o gel vai dar uma complementada. Então, como eu estava falando ali, então, o que acontece? Então, o Sol emite as radiações ultravioleta, né? E essas radiações, 30% elas ficam presas nessa camada e retornam para o espaço. Os outros 70%, ele consegue penetrar nessa camada, atingindo a Terra. Aquece a Terra, se transforma em radiação infravermelha, e depois de aquecer, ela tem que retornar para o espaço. Então isso teria que ser uma coisa natural, ela tem que acontecer com essa camada que protege a Terra. E com o aumento dessa liberação de CO2 e os outros gases que aumentam essa barreira, essa radiação não consegue voltar para o espaço, então ela fica presa e com isso aumenta a temperatura da Terra. Aí, aumentando a temperatura da Terra, começa a haver um desequilíbrio. E esse desequilíbrio é o que causa os outros fenômenos que acontecem na nossa Terra. Então, locais que não tinham seca, agora tem, como aqui na nossa região sul. A gente nunca ficou sabendo do Rio Grande do Sul ter seca, ou aqui na nossa região. A gente já ouviu falar que na Amazônia ocorreu seca, coisa que nunca tinha ocorrido antes também na Amazônia, né? E as outras catástrofes estão acontecendo no mundo e no país. Em consequência disso, né, Jean, a gente tem visto que, por causa das secas, o aumento dos preços, né? Dos preços dos produtos, né, agrícolas. E também lá na Amazônia, como o Jean falou, tanto seca quanto excesso de chuva, o apodrecimento, né, das raízes, que lá tem a época que tem que ter chuva mesmo, mas tem a época que tem que ficar mais seco. E acontece o apodrecimento, né, dessas raízes, dessas plantas também e de várias outras, né, que estão usadas lá. Tá. Qual é o principal gás que provoca o efeito estufa? O principal gás, tá, é o CO2, né, que é o dióxido de carbono. Dióxido, por quê? Porque ele é um óxido, né, então como ele tem dois oxigênios, então é dióxido de carbono. Ele é representado, né, pela sigla quimicamente CO2. Ele é constituído por 3 átomos, tá, 2 átomos de oxigênio e 1 átomo de carbono. Lembrando que esse gás, ele é incolor, tá, e inodoro. E ele é usado comercialmente para botar o gás nos refrigerantes, nas águas, né? Nos produtos gasificados é usado o gás carbono, tá? E uma outra coisa também a respeito, que ele é muito importante. Ele é muito importante para as plantas, que a gente sabe, né? Nós já estudamos isso em bioquímica, né? E ele é muito importante para a fotossíntese. Sem ele, não ocorre a fotossíntese, né, das plantas. E uma outra coisa também, ele é usado como gelo seco, conhecido como gelo seco. Quando a gente... Pode dar uma paradinha aí? Isso. Quando a gente vai nessas festas, né, nessas raves, ou na nossa época, né, a gente ia na balada, na música, tinha, né, o gelo seco, que ele sai do estado sólido, né, o estado gasoso, é onde ele se transforma lá no gelo seco. E uma outra coisa também bem importante é que ele não é um combustível, tá? E ele também não é comburente. E dessa forma, ele é muito utilizado para fazer o extintor de incêndio. Fazer o extintor não, o produto que vai dentro do extintor de incêndio é usado por isso. Porque se jogar ele não vai queimar mais, ele não é comburente, né, e não é combustível. CO2 saindo de lá. Então, no mundo, os países começaram a se reunir, né, para tratar sobre esse assunto, tendo em vista que está ocorrendo vários problemas no país com relação à emissão de gases. Então foi criado, os países se reuniram numa determinada cidade, que é Kyoto, por isso que é o protocolo de Kyoto, que fica no Japão. Se não me falha na memória, foi no ano de 1997. Então eles discutiram sobre isso aí, sobre os países em diminuir a emissão de gases poluentes na atmosfera. Então eles fizeram essa reunião. O Brasil ele não participa do Tratado de Kyoto, mas ele apoia o tratado, né?
E esses países que participaram, um dos que não concordaram à época foi os Estados Unidos, que é um dos que mais polui a natureza no mundo inteiro. Tá certo? Então, eles estão ainda em fase de estudos. Naquela época, eles não decidiram quase nada, tentaram fazer com que os países, com o passar dos anos seguintes, né, eles teriam que fazer uma diminuição da emissão de poluentes na natureza, e o pessoal, na época, tentou fazer alguma coisa. Só que, até hoje, está a população que está tentando fazer alguma coisa, cada um por si, porque não tem ainda uma lei específica que trata sobre isso aí. Pode passar. Aí tem uma foto sobre o tratado na época, né? Tratado de Kyoto. Então o CO2 ele contribui para o aquecimento global, claro que sim, né? Porque a emissão dele faz aumentar essa camada que não deixa os raios infravermelhos voltar para a atmosfera, né? Com isso causa então um aquecimento global. Então quanto mais a gente libera esses tipos de gases nocivos, vai aumentando essa camada e vai escapando menos radiação. Com isso aquece mais ainda o planeta. Certo? Pode passar. Aqui a gente vai ver, né, que assim, ó, de onde vem o gás carbônico? Nós já vimos, né, que o gás carbônico vem da queima, né, dos combustíveis fósseis. Mas também nós somos um dos emissores, né, de gás carbônico. A gente, para obter energia para o nosso corpo, né, nós fazemos o quê? Nós respiramos oxigênio e expiramos o gás carbônico. Não quer dizer, né, que a culpa, né, da gravidade do é da nossa respiração, né? A culpa é do excesso. Porque se tivesse tudo assim, ó, certinho, né, a queima fosse uma queima controlada, né, não teria esse problema do efeito estufa, porque afinal de contas a gente sabe que o efeito estufa, ele é fundamental, né, para a existência do planeta. Sem o efeito estufa, nós estaríamos a quantos graus, certo? Estudos relatam que é em torno de menos 18 a menos 20. Seria a temperatura média da Terra se não tivesse a camada de ozônio, se não tivesse o efeito estufa, né? Então, hoje nós temos a nossa média de 15 a 20 graus, ou seja, a média da Terra, e se não tivesse, então seria menos 20, a Francine ia falar também. Então, crianças, se pararmos a emissão do gás carbônico na atmosfera, ela volta ao normal? Então, assim, a curto e médio prazo não, né? Porque o tempo que leva para ela sair da atmosfera, do CO2, que é o dióxido de carbono, é de 150 anos. Então, levaria bastante tempo para poder eliminar totalmente, né? E assim, se conseguíssemos, o que já sabemos que não dá, né? Pararmos completamente de emitir o dióxido de carbono, ainda levaria um bom tempo para o planeta se regenerar. Então, assim, a atmosfera ideal é sem o CO2? Também não. Se extraíssemos todo o CO2 da atmosfera, a temperatura média seria de menos 20 graus. Então, seria, né, não dava para nós habitarmos no planeta. Isso, não daria para ser inabitável. Então, assim, como vemos, o dióxido de carbono e o efeito estufa são fundamentais para a manutenção da vida na Terra. Pois é ele que é fica aprisionando a temperatura, causando efeito estufa, e é ele que faz o planeta ser habitável. E o que acontece é que estamos em um processo de saturação. A atmosfera já está saturada, já está cheia desse gás. Então, assim, é o que acentua o efeito estufa e, consequentemente, aumenta a temperatura média do planeta, que é o que está ocorrendo. A gente tem uma elevação da temperatura no planeta. E a gente tem que entender que
o planeta Terra ele funciona em equilíbrio termodinâmico. Então, assim, qualquer desequilíbrio que ocorra nesse sistema afeta diretamente o clima, que é o que a gente mais vê. Nós hoje, por exemplo, estamos em julho sem fazer frio, né? Sem fazer frio. O ano passado, nessa época, já tinha nevado em alguns lugares, em Santa Catarina. E esse ano a gente não tem nem frio, né? Então a gente tem aumento ou a diminuição, né? Dependendo da parte do planeta que está. E também os movimentos atmosféricos e oceânicos. Isso tudo influencia, né, no clima e tudo isso. Então, dá para retirar o CO2 da atmosfera? Né? Pode-se gerar grandes reações ou processos que absorvam o CO2. O problema é que a eficácia desse processo, o problema é a eficácia e o custo desses processos. Então, é melhor deixar como está, para não agravar a situação, né? E esperar pacientemente que a própria natureza repare os estragos. Só que nós temos que fazer a nossa parte também, não adianta esperar só pela natureza, né? A gente tem que lembrar também, né, que em vários locais a gente tem visto exemplos onde o oceano já tem subido. Muitas ilhas, né, isso lá na Ásia, né, já estão sendo deslocadas, né, as famílias, os moradores, principalmente pescadores, pelo grande aumento do oceano, né, da consequência das geleiras, né, que estão derretendo cada vez mais em virtude do aquecimento lá naquela parte dos polos, né, dos polos. Então... Tá. Você não ficou com problema, a bateria está acabando. Gente, eu não trouxe o carregador do meu computador. O que está sendo feito para amenizar um pouco dessa emissão de gás na atmosfera? Então, estão sendo criadas outras formas de gerar energia, tanto para veículos, como para empresas, como para... E uma das coisas que está sendo utilizada, energia eólica, né? Que é captada através do vento, que ela gera energia. E uma outra, que a gente tem aqui nas nossas usinas hidrelétricas, e está sendo lançado uma também, que está sendo, esse é um projeto, né? Tem fase de teste. Mas fase de testes ainda, que é a primeira usina da América Latina movida pela força não nuclear. Então esse videozinho aí eu vi na internet, a Rosalba postou pra gente ali, eu acabei captando, e a gente colocou no nosso trabalho para vocês darem uma olhadinha. Aí tem um videozinho para vocês darem uma olhada aí. E o próprio vídeo já vai explicar como funciona, o passo a passo. O próprio texto está no vídeo, né? Aí já pode passar direto no vídeo. Pode abrir, tem um videozinho. Tem um videozinho para lá, que é sobre a... Mas aí a gente vai Termina esse texto também. Não. Pode ir passando o texto, né? Aí, não, Vai ligar a caixa. Só ligar lá, né? É muito interessante isso aí. Eu vi no Face que você e a Jean achou muito interessante para a gente colocar no nosso trabalho. Bem jóia. Não tem internet. Não? Não tá? Não tá na internet. É que não tem cabo conectado aí. Não tem. E a máquina do computador? Tema para o ensino fundamental ou médio, né? A gente vai distribuir, no caso, o texto que está aqui, seria no slide, só que deu um probleminha ali no pendrive. Mas se quiserem, Nós fizemos um texto complementar, né, ao slide. Pode trabalhar de um grupo de 3 Aí pode e para e pedir para que tirem respostas de perguntas abaixo. Depois eles poderão procurar em revistas, recortes e mostrem os temas correspondentes. E também vão responder as questões, tem 3 questões. Com suas palavras, explique por que o homem é o principal causador do desequilíbrio ambiental e efeito estufa. Fale sobre as consequências da emissão do gás carbônico e quais as principais emissões. E fale sobre o acordo de Kyoto. A
Aí com esse texto, os alunos vão responder e fazer as atividades. A gente Podem complementar, né, as atividades com recortes, A gente tem de revistas, para serem colocadas juntos em anexos. Põe a conclusão, Ana Lu, final, por favor. Chegando. Aí agora a gente vai apresentar a conclusão final, tá? Aplicação do tema que eu falei agora. Aí o texto Aí a gente fez o outro texto complementar, né, no qual a gente se baseou para fazer os slides também. São muito grandes, a gente só botou nos slides para as professoras olharem. E até para os alunos terem mais, né, mais material para eles estarem trabalhando. E Aí a questão das equipes, né, a gente vai fazer E a conclusão, né. Nós compreendemos o aquecimento. Pode botar um pouquinho. Compreendemos o aquecimento global, refere-se ao aumento da temperatura média dos oceanos e do ar perto da superfície da Terra, que se tem verificado nas décadas mais recentes, e a possibilidade da sua contribuição durante o corrente século. O fenômeno se manifesta como um problema na temperatura sobre as áreas populosas do hemisfério norte, entre Círculo Polar Ártico e o Trópico de Câncer. O clima marítimo do hemisfério sul é mais estável, embora o aumento do nível médio do mar também o atinge. O mesmo depende da temperatura dos oceanos dos trópicos e está em equilíbrio com a velocidade de evaporação da água, com a radiação solar que atinge a Terra e o efeito estufa. aí com isso a gente queria agora receber as perguntas de vocês. A primeira equipe poderia fazer a pergunta? Uma pergunta, o aquecimento global significa mudança no clima da Terra? Significa, né? Como nós já explicamos, a primeira ocorrência do aquecimento global realmente é isso, é a mudança no clima da Terra. E afeta no geral, né? Porque se houve a mudança na temperatura do planeta, vai haver mudança na planta, né? Vai haver mudança em vários ambientes, né? E vai afetar um todo. Segunda pergunta da outra equipe. Presidente, até já comentaram alguma coisa, mas eu vou reforçar aqui, um minutinho aqui, que eu elaborei. Quais as evidências do aquecimento global no planeta? O derretimento das É, geleiras, falado, né, mas que é é bem, já tinha bem elaborado, grande, né? O aumento da temperatura média e também a diminuição, como diz a oscilação da temperatura, né? Tem o aumento, mas tem a oscilação também. E o aumento do nível do mar, que foi constatado tem locais de até 20 centímetros, né? De aumento da orla, né? De antes, aumento de 20 centímetros em várias ilhas, como foi colocado, principalmente na Ásia, o aumento assim é visível, né? Nos últimos 10 anos, em pouco tempo, como a Cris está colocando ali, em pouco tempo, o aumento foi muito visível. O aumento das catástrofes também, né? Ainda mais, inclusive aqui no sul, teve o Catarina, coisa que a gente nunca tinha passado na vida. Inclusive eu passei pelo Catarina, quando eu estava em Araranguá na época. Eu lembro quando criança, a gente colocava, né, e os nossos pais colocavam, que o quê? Que o sul, que o Brasil em si era abençoado, porque não tinha isso. E agora nós sabemos que tem grandes chances de nós termos vários furacões, tufões, como ocorreu no Catarina, né? Já pode colocar mais alguma coisa? Não, inclusive na época, eu estava em Araranguá e o que mais se comentava, sempre vai ser um ventinho normal, como a gente sempre pegou aqui, vai arrancar uma árvore, outra, vai destelhar uma casa, outra, e não foi o que aconteceu. Onde ele passou, ele destruiu tudo. Foi realmente impressionante o que ele causou, né? Apesar de tudo, a gente ainda está num país privilegiado, né? Porque perto dos outros, a gente ainda... Olha... Até porque Mas o Brasil não pode levar muito, porque assim, uma das principais causas é a alteração no clima. Então, assim, vai atingir todo mundo, não é? Não somos privilegiados, vai ser geral. Ainda, Cada vez que passar o tempo, se continuar do jeito que está, só Até pior. vai acontecer coisas. Cada vez mais pode falar. A última pergunta aqui Do grupo, quais os países que não Vocês? fizeram, que não assinaram pela parte do grupo? Na época que a gente soube, foi os Estados Unidos que não quis aceitar. Hoje ele já está mais
maleável com relação a isso aí, né? E a questão do Brasil, o Brasil, claro que era um país que não foi colocado, porque ele não estava entre as grandes potências, né? Mas ele, desde o começo, ele foi de acordo com o tratado, até hoje, né? Ele só não estava entre os maiores, né? Os grandões. Mas se Deus quiser, nós vamos chegar lá. Vamos. Então tá, obrigada. Eu acho que era isso, né, que nós tínhamos para colocar, né, dentro da bioquímica, né? A gente trabalhou bastante o CO2, né? A importância dele, e a importância de nós estarmos conscientes que o futuro está aí. Não adianta a gente ficar nessa de, vai ser, não, eu não vou estar aqui, mas nossos filhos estarão, nossos netos estarão, né? A gente tem que pensar nisso. E não está muito longe, né? Não vamos pensar que o que está acontecendo é para daqui 20 anos, não, é para amanhã mesmo. Né? Obrigada. Muito obrigada. Agora